Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao podcast Som Ambiente, o podcast que conscientiza. Eu sou Ana Cecília. E eu sou o Thomas. E nós somos alunos do segundo semestre do curso de Comunicação Social, Rádio, TV e Internet, da Universidade Estadual de Santa Cruz. E este é um trabalho desenvolvido na disciplina de Comunicação e Meio Ambiente. O objetivo desse projeto é promover reflexões e debates sobre questões ambientais, para que desta forma a gente consiga construir juntos uma consciência coletiva voltada para a preservação do meio ambiente. No atual cenário da sociedade em que vivemos, principalmente no estado de polarização política, acredito que você, ouvinte, já tenha ouvido falar sobre as fake news, é claro. Mas você já pensou como essa abordagem pode afetar o meio ambiente em que vivemos? Hoje eu, Ana, E Thomas? Estamos aqui te chamando para pensar sobre o assunto. É isso mesmo, Ana. Para isso, vamos começar explorando um termo que usamos muito no nosso dia a dia, mas que nem sempre entendemos completamente: o meio ambiente. De acordo com o pesquisador Richard Domingue Duley, em seu artigo Noção de Natureza, Ambiente, Meio Ambiente, Recursos Ambientais e Recursos Naturais, o conceito de meio ambiente é muito mais do que só a natureza, ou os ecossistemas. Ele envolve a interação entre todos os seres vivos, os elementos naturais e também os fatores sociais e econômicos que influenciam o mundo em que vivemos. Em outras palavras, o meio ambiente é o cenário onde se desenvolvem as nossas vidas, incluindo a natureza ao nosso redor, e as cidades em que vivemos, as culturas que fazemos parte e os impactos que geramos com nossas atividades. Entender esse conceito de maneira clara é importante, pois nos ajuda a reconhecer e respeitar a natureza de um jeito diferente, de um jeito que muitas vezes não é fomentado pelo sistema capitalista que vivemos, não é mesmo? Total. Eu diria que até mesmo a mídia comercial, ela tem um peso grande nessa relação. A forma como ações contra crises climáticas e desastres ambientais são colocadas em evidências ou deixam de ser colocadas é um grande exemplo disso. Uma hora essa mídia parece defender esse meio ambiente a todo custo e na outra está do lado de quem o mais prejudica, como quem morde e assopra logo em seguida. E como a comunicação tem um papel fundamental na construção do ambiente público, não dá para a gente falar dela sem mostrar seus impactos, sejam eles bons ou ruins. E aí eu acredito é que entra a famigerada fake news, Que sim, é um fenômeno muito falado nos últimos tempos, mas que ainda não foi mitigado, então não podemos ignorar esse assunto, principalmente fazendo o recorte que a gente está propondo hoje de analisar como a desinformação afeta o meio ambiente. Para falar mais sobre os desdobramentos desse fenômeno, convidamos ele, o professor Marcelo Pires. Graduado em Comunicação Social, Rádio e Televisão pela USP e Jornalismo pela Unital, possui experiência em Publicidade e Propaganda, Marketing e Relações Públicas, é doutor e mestre em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas. Marcelo Pires é atualmente professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, atuando no curso de Comunicação Social. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Professor Marcelo, seguindo sobre esse cenário que estamos da polarização das fake news. Segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, revela que 90 a cada 100 brasileiros já caíram em fake news. E isso revela a importância de esclarecer o conceito para que ele possa ser identificado. Eu gostaria que o senhor nos falasse como é que podemos identificar o que é uma fake news. Bom, aí a gente tem que entrar justamente nessa questão conceitual, porque você tem aquilo que a gente chama de informação, desinformação e fake news, que são três conceitos diferentes, Informação é algo que nos engrandece, que é importante para a sociedade. A desinformação, ela é a informação modificada como informação, mas para levar as pessoas a conclusões erradas. Já a fake news, ela é uma notícia falsa, ela é inteiramente falsa, buscando levar as pessoas a ter comportamentos e atitudes contrários até o andamento da sociedade, Ela vai trabalhar num outro campo, que é um campo um pouco mais difícil da gente determinar, porque quando a gente fala em desinformação, a desinformação ela tem um quê de verdade. Ela só está sendo manipulada para atender um determinado viés. Porém, a fake news não, ela é uma notícia totalmente falsa e que leva a graves consequências. A gente verificou, na recente história do Brasil mesmo, um fato de fake news feita por um deputado, em que ele falou de uma ação do governo que visava melhorar as condições de fiscalização de movimentação financeira de grupos criminosos, porém foi entendido como movimento do governo de
taxar as pessoas, criar novos impostos, e o governo teve que voltar atrás. E logo em seguida a gente viu que o PCC e o Comando Vermelho estão dominando, né, bancos digitais e etc. E como ela pode afetar o meio ambiente? Olha, quando a gente fala de fake news e meio ambiente, a gente está muito mais envolvido com a nossa própria sobrevivência. Você teve, por exemplo, o caso de vários governos mundiais que se recusam a aceitar os efeitos das calamidades climáticas globais que estão acontecendo no mundo todo e que não aconteciam há centenas de anos. As fake news com relação à climática, a gente teve a questão climática dizendo que não havia efeito estufa. E está se comprovando que ele existe. Então, com relação ao meio ambiente, a gente tem que ter muito mais cautela, porque as pessoas querem continuar fazendo o que faziam, mesmo sabendo que isso é nocivo para o meio ambiente. A gente vem vendo mesmo, por exemplo, muitas redes de supermercado que estão diminuindo, né, a entrega de recipientes plásticos, sacolas plásticas, porque já se descobriu que nós temos no ar, né, microplásticos, que é resultado disso, de plásticos que não se degradaram totalmente e que estão hoje dentro da gente. Já, nós temos no nosso organismo já microplástico, o que está afetando a nossa saúde. E as pessoas dizem que isso é fake news, mas na verdade é a notícia, né? E como podemos identificar se uma notícia é falsa ou verdadeira? Existe algum padrão ou características próprias de notícias que geralmente são falsas? Olha, eu digo sempre que para a gente combater a fake news passa pela pessoa querer ser informada. Então isso passa pela educação. As pessoas precisam ser, né, letradas, ou a gente chama de literacia midiática. As pessoas precisam ser educadas para serem informadas, para se manterem informadas, porque o grande fato da fake news é que ela é absurda demais. Então, quando a gente vê uma notícia que a gente, no bom senso, fala, não, isso é absurdo demais, vai contra o bom senso, vai contra qualquer pensamento básico, você já percebe que é uma fake news. O problema é que as pessoas não se mantêm informadas e aí elas não têm esse senso de falar, poxa, isso não está certo. Então, assim, existem coisas que a gente que tem bom senso fala, não, isso está totalmente fora do padrão. Então, identificar a fake news é até fácil para quem é informado. O grande problema é que a maioria da população não é informada. E você conhece alguma notícia falsa sobre o meio ambiente? Primeira notícia falsa sobre o meio ambiente é a questão que o efeito estufa não existe. Ele existe. Outro caso com relação ao meio ambiente é que os combustíveis fósseis não são poluentes. E aí a gente vai ter, por exemplo, agora que a gente está enfrentando uma fase muito importante com questão à energia elétrica alternativa, de energia solar, energia eólica, estão dizendo que elas, porque elas não são constantes, que elas estão causando apagões. Quando na verdade é o sistema elétrico que está defasado, está com uma infraestrutura velha, que não está funcionando adequadamente, mas a culpa agora é da captação solar feita na casa das pessoas e da energia eólica. Então, assim, isso é uma fake news, com certeza. Bem, muito obrigado pela conversa, professor Marcelo. Obrigado por compartilhar com a gente seus conhecimentos e estudos para o som ambiente. Será sempre muito bem-vindo por aqui. E já já estamos de volta para falar com o nosso segundo convidado de hoje. Isso mesmo. Vai funcionar da seguinte forma. Vamos trazer aqui 5 afirmações sobre o meio ambiente, ditas como certeiras no imaginário comum, e o Leandro vai explicar para a gente o que tem de errado, de falsos nelas. Leandro Carvalho é graduado em Ciências Biológicas e ativista ambiental. Seja muito bem-vindo ao Som Ambiente. É muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, Thomas. Obrigado, Ana. É muito importante a gente estar debatendo com um olhar técnico, um olhar científico, algumas questões que são de senso comum, e o problema é quando isso se torna uma corrente de desinformação, que a gente vê isso ocorrendo muito, não só no Brasil, mas no mundo. E aí a gente tem que fazer esse trabalho hercúleo, e é um prazer a gente estar fazendo esse trabalho aqui, de tratar desses temas tão importantes aí com um olhar mais técnico, um olhar de dado, um olhar científico. Com certeza, a gente agradece a sua presença. Bom, para começar, vou trazer aqui uma afirmação que é um pouco absurda se a gente for analisar, dos mesmos criadores de "Se a Terra é redonda, por que o chão é reto?", se o aquecimento global e o efeito estufa existem,
Então por que ainda faz frio, Leandro? Explica pra gente. Vamos lá. Eu vou tentar falar de dois conceitos bem rapidinho aqui, duas diferenças, que é a diferença de tempo e clima. Tempo são aquelas coisas repentinas, né? Aquela chuva que apareceu do nada, com trovões, com raios. E aí a gente teve uma frente fria aqui recentemente que ninguém previu e que a onda do mar aumentou. São essas coisas repentinas que acontecem com relação à atmosfera. Agora, o clima, ele segue um comportamento, ele consegue ser estudado, ele consegue ser comparado, a ciência consegue acompanhar exatamente como é que o clima funciona. A gente não tem o verão, a gente não tem a primavera, a gente não tem o outono, a gente entende como é que é o clima do local, se ele é mais úmido, se ele faz mais calor, né? E isso aí segue um padrão, segue o rigor científico. Também tem uma diferença que é do aquecimento global e aquecimento local. A gente não pode dizer que o mundo não está tendo aquecimento global porque em um local está tendo um episódio de frio ou vice-versa. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente tem que entender. Agências sérias, instituições sérias, a NASA, a NOAA, o Met Office da Inglaterra, instituições como universidades, instituições de pesquisa, elas produzem material científico estudando e monitorando a temperatura média global. A gente sabe que 2024 foi o ano mais quente da história, contendo os registros, e aí quando a gente vê essa média global, a gente consegue chegar a esses resultados. E isso é embasado também pelo IPCC. IPCC é o painel intergovernamental de mudanças do clima. Na sexta avaliação, foram cerca de 14 mil publicações científicas. Então, a gente até vê, às vezes, uma pessoa do corpo científico alegar que por causa de um artigo, por causa da opinião da própria pessoa, não existe aquecimento global. Só que isso nem se compara à coletânea de artigos. Às vezes um artigo tem mais de 10 professores, 10 cientistas sérios compondo um artigo só dentro de 14 mil. Então, o IPCC ele fundamenta muito bem o aquecimento global. Agora, com relação ao frio, com a temperatura, aumento da temperatura média, a gente muda algumas coisas aí. A umidade do ar, com mais temperatura no ar, tem mais umidade. E o Polo Norte, por exemplo, a gente tem uma questão. Com o derretimento das calotas, forma-se uma massa de ar frio. Essa massa de ar frio, ela deixa de ser um vórtice que fica lá no inverno, lá na região polar, e passa a invadir latitudes médias. Então, aí a gente tem associada a umidade do ar, que fica frio. O que acontece quando isso acontece? Chuva torrencial. A gente acha que está aquele abafado, aquele calor, mas isso também tem culpa do frio. E, ao mesmo tempo, pode ter episódio de nevasca, onde não se tinha, com intensidades muito maiores. Então, o aquecimento global ele trata também de desequilíbrio. Agora, é científico e é sério que o aumento da temperatura global está aumentando desde os níveis pré-industriais. Existe essa ideia, né, que a conservação da Amazônia afeta o desenvolvimento econômico do país. Até que ponto isso é verdade e prejudicial? É importante entender que a Amazônia hoje ela tem uma grande importância também pelos seus recursos, de seus serviços ecossistêmicos, né, como a regulação climática, que é pautada hoje globalmente, porque, como exemplo, aí a floresta em pé, ela pode armazenar aí por hectare cerca de 100 a 200 toneladas de carbono. Isso evita de ir para a atmosfera e causar o aquecimento global. Também a floresta em pé, ela traz os rios voadores, que ela transpira, as plantas também transpiram, tal qual nós, e isso forma realmente rios que desaguam em locais de agropecuária, seja no centro-sul, né, ou em outros locais do país. E também a energia elétrica que a gente precisa, ela vem de algum lugar, né, e as barragens fornecem energia, as hidrelétricas, através das hidrelétricas, elas precisam desses rios voadores para que as barragens sejam cheias e forneça energia elétrica dessa forma. Então, depende diretamente da existência da Amazônia. E isso, obviamente, é economia. A Amazônia em pé já é comprovado que ela vale muito mais. Só que precisa entender como se utiliza dessa Amazônia em pé. A gente utiliza, inclusive, de sabedorias ancestrais, de comunidades tradicionais, para embasar o funcionamento dessa que a gente chama de bioeconomia. A bioeconomia é uma oportunidade de trabalho e de renda, só que ela precisa ser explorada. Quando a gente tem o modelo atual de exploração que ocorre muito lá na Amazônia, abre tudo, aí vira para
criar gado, exploração de madeira, porque se quer isso fica lá, esse dinheiro ele escoa todo para outras regiões, né? Para quem está fazendo aquela exploração que vem de fora. Isso não fica retido lá. Então, a bioeconomia, ela também preza para que parte dessa renda ela fique na comunidade local, fique dentro da Amazônia, porque essa é uma questão muito grande relacionada a essa pergunta. As pessoas, poxa, precisa desenvolver a Amazônia, só que elas ficam associadas a esse mundo minúsculo de modelo exploratório, que não é o mais rentável. Então, a bioeconomia, que usa aí recursos biológicos de forma sustentável, gera um produto de alto valor sem destruir a floresta. É um mercado aí que já movimentou 176 bilhões por ano de dólares entre 2017 e 2019. No entanto, nessa época aí, a Amazônia só participou com uma fatia de 0,17% desse mercado. Logo, a Amazônia que tem os maiores potenciais do planeta, né? Então, era para ser o local disparadamente mais forte em bioeconomia. Atualmente, esse mercado, prezando pela Amazônia, com o olhar da Amazônia, já movimenta 12 bilhões, então já aumentou. Antes o valor era menor e prevê-se que esse mercado pode chegar a renda aí de 38,5 bilhões até 2050 se ele for bem explorado. É o caminho, né? A gente já sabe que o cacau que veio da Amazônia, ele pode ser produzido em modelos sustentáveis, né? Dentro da bioeconomia. O açaí, ele movimenta sozinho 15 bilhões de dólares por ano globalmente, e também a gente sabe ali, Pará, Belém, esses estados da Amazônia Legal, que são 8, eles têm porte de artigos da agricultura. Também tem as inovações tecnológicas. A gente sabe que a biodiversidade que habita ali a Amazônia, ela possui segredos que a gente não desvendou ainda. Então, a bioeconomia, ela preza não só pela exploração dessas vantagens que a Amazônia tem enquanto biodiversidade, mas também pela forma sustentável de produzir, pela forma de reverter esses ganhos para a comunidade tradicional. Então, a reversão do desmatamento, que chama RDM, ela, através da restauração de áreas degradadas na Amazônia, pode gerar uma receita ali para a região de até 4,4 trilhões em 30 anos. Então, dinheiro para se explorar tem, mas tem que se explorar da forma adequada. Então, não é explorando de forma exaustiva ali a região que a população vai se beneficiar. Esses números são muito interessantes da gente analisar a questão da existência também da bioeconomia, e a gente percebe nisso que muita coisa se perde, muito conhecimento se perde quando a gente tem essa desinformação toda em relação à Amazônia, em relação a alinhar o posicionamento da gente conseguir conservar e também conseguir se desenvolver economicamente, né? Nessa mesma linha de raciocínio, a gente também tem uma outra afirmação equivocada que as pessoas julgam do outro lado da história, não agora de quem prejudica a natureza, mas sim de quem está tentando ajudá-lo, que seria na questão da preservação. E do Brasil, esse país continental, que ele é o país que mais preserva no mundo. Isso é verdade ou não? A gente tem uma diferençazinha aí entre preservação e conservação, né? Preservação é você não tocar naquilo ali. Você deixar a natureza dar o jeito dela, porque ela dá. E conservação é o uso sustentável daquela área. Eu acho que preservação não é nem o caminho. O caminho mesmo, claro que em alguns lugares cabe a preservação, né? Mas em outros é o uso sustentável, porque se o homem ele sente a necessidade, ele vai explorar, ele não vai pensar duas vezes, mesmo com tanto regramento, né? Então a conservação ela é importante. Ainda nesse sentido, se o Brasil é o que mais preserva, o que mais conserva no mundo, a gente precisa olhar para alguns dados aí. O Brasil ele é o segundo maior em área absoluta de floresta, é o quinto maior todos os países do planeta em cobertura florestal em porcentagem, e ainda tem uma questão em perda florestal absoluta, o Brasil também está em terceiro, né? Então é um dos países que está na liderança aí do desmatamento do mundo. A gente tem aí que o Brasil perdeu cerca de 111 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024. Segundo o MAP Biomas aí, que é quem monitora essas informações. E aí a gente passa a observar que dentro desse desmatamento, mais de 90% é ilegal. Passando aqui rapidamente sobre esses dados para que fique mais clara a resposta. Que o Brasil sofreu aí em 1985 e 2024, refere-se ao equivalente ao tamanho da Bolívia. Então, desmatamento ainda é muito, apesar de ter uma notícia de que esse ano
ou foi no ano passado, superou a queda do desmatamento, referente aos últimos 11 anos, ainda há muito desmatamento, né? Até dentro das unidades de conservação, onde não deveria haver desmatamento, tem desmatamento. Assim, a gente sabe que tem desmatamento, a gente monitora e tem desmatamento, através aí do sistema de satélites e tal. Mas o que isso acontece? Hoje, o Brasil ele tem um quantitativo aí de cerca de 1.680 funcionários entre o ICMBio e o IBAMA. O ICMBio é mais focado nas unidades de conservação e o IBAMA no geral, né, no território em geral. Aí você pega o IBAMA com essa quantidade, fica um fiscal a cada 1.000 km² de área conservada. Como é que um fiscal vai monitorar isso aí? E o quantitativo para fiscalização de valor, quanto é que foi disponível em 2024 para essas instituições. O IBAMA, cerca de R$ 0,63 por hectare. O ICMBio, cerca de R$ 0,13 por hectare. Então, não há investimento adequado para conseguir fiscalizar, para parar todo esse desmatamento, que em grande parte é ilegal. Tem outros mecanismos, né, que são, além do avanço recente de contratação de pessoal do ICMBio, do IBAMA, que é necessário, porque sem gente não tem como fiscalizar. Se não fiscaliza, infelizmente a pessoa tem necessidade e vai lá, ou então por maldade vai lá e desmata, acaba com tudo mesmo. Proteger a preservação, a gente não fala só de floresta, a gente fala também abastecimento e esgotamento. A qualidade da água do Brasil, em 2023, 84 de posição global, né, de qualidade da água. 86% dos brasileiros têm água potável. Saneamento básico, 47º, né? Esgoto tratado, só 49% dos brasileiros. Então não tem como dizer que a gente preserva a natureza com liderança dessa forma, né? Dizendo que tem tanta gente na nossa frente. Tem a produção de lixo, a gente extrapola essa questão de só derrubar floresta, queimar floresta, porque não é só isso. Tem outros cavaleiros do apocalipse aí que estão atuando. O Brasil ele ocupa essa posição paradoxal aí, ainda tem muita floresta, percentualmente ainda tem muita floresta, a gente tem florestas de referência internacional, como o Cerrado, como a Amazônia, mas ao mesmo tempo a gente ainda, apesar de termos programas historicamente ajudando a conservação, ainda está pecando demais e precisa melhorar muito nesse quesito de preservação e conservação. Bem, a quarta afirmação que a gente trouxe é uma muito famosa, principalmente nos últimos tempos, a ideia de que tem muita terra para pouco índio. E aí vale ressaltar para o ouvinte do Som Ambiente essa questão do vocabulário. É 2025, gente, não se fala mais índio, o termo politicamente correto é indígena, e isso é muito importante para a gente se atentar a como o nosso vocabulário ele impacta diretamente na relação com a natureza e com o que ou quem está presente nela. Como a gente bem falou no início do episódio, quando a gente estava explicando para vocês sobre o conceito de meio ambiente. Mas então, Leandro, sobre essa questão, existe mesmo muita terra para o povo indígena? Que terra é essa que está sendo falada? Isso aí é uma premissa falsa, a gente sabe que narrativa pode se criar qualquer uma, mas acompanhar os dados, acompanhar a técnica, isso aí é um papel profissional, responsável e ético da coisa. Então, a gente já adianta aqui que não é por aí não, porque os dados eles são muito claros, eles são muito óbvios que não tem muita terra para pouco índio não, quando a gente faz o comparativo e vê de quem é que está saindo essa narrativa. Existe uma desproporção que é clara, como eu falei, em dados aí de 2023, as propriedades rurais, veja só, privadas, elas detêm 41% do território nacional. Quase metade do país é de propriedade rural privada. Quando você vai para terra indígena demarcada, 13,8% do território nacional. A maioria das terras demarcadas, elas se encontram dentro da Amazônia Legal. Fora da Amazônia Legal só tem 1%. Ao mesmo tempo, a população indígena está em 62% alocada dentro da Amazônia Legal e 38%, quase metade, tendo direito só a cerca de 1% desse território. Quando a gente vai para o nosso caso aqui, que é o caso da Bahia, 49% do território é propriedade rural. 0,5% é de terra indígena. Os dados mostram que cada proprietário rural é dono de, em média, 19 km² de terra, enquanto a área disponível por indígena é de 1,9 km². Então a gente já vê aí que quem tem mais terra e que tem
Tem muita terra para pouca gente, não é um índio que tem, um indígena, perdão, não é um indígena que tem essa, até me exalto para falar sobre isso, porque o poder da narrativa, às vezes, ele é malicioso. É uma responsabilidade ética nossa entender essa situação para proteger os indígenas, porque a gente pega, por exemplo, a terra Yanomami, e nas terras Yanomami tinham cerca de 20 mil garimpeiros. Tinha o PCC, o primeiro comando da capital lá dentro, o garimpo causando ali contaminação por mercúrio, mais de 90% da população indígena contaminada, comprovada por mercúrio, 590 mortes infantis entre 2019 e 2022, sendo aí de desnutrição e surto de malária. Aí o povo vem dizer que indígena é rico, que não tem, que tem território. Pô, e por que tem indígena morrendo de desnutrição? Morrendo porque não tem o mínimo ali para sobreviver em questão de saúde e questão de alimentação, né? E ainda tem as questões da função, né? Que o indígena ele é importante para a preservação. Por que o indígena é importante para a preservação? Isso a gente tem dados do MAP Biomas comprovados, dados de 1987 a 2017, em que terra indígena e unidade de conservação, o desmatamento acumulado foi de 0,5%. Aí quando você vai para terra pública, 5%. Quando você vai para terra privada, 20%. Então quem é que está cuidando melhor da natureza? É o indígena que sabe sobreviver historicamente daquela região. Quando você cerceia a comunidade indígena em aldeias muito pequenas, em conglomerados muito pequenos, você não está ali cerceando só os indígenas, que já é terrível, deixando ali cheio de agricultura inexplorável aquela área, é agrotóxico para tudo que é canto, mas você também cerceia a fauna, você causa um fenômeno chamado na ecologia de fragmentação do hábitat. A planta ela tem dificuldade de atravessar de um fragmento para outro. Isso aí gera problemas naquele ecossistema. Então você está prejudicando a fauna, a flora, a comunidade indígena, a possibilidade do indígena preservar melhor aquela região. E falando de propriedade rural ou privada, houve um aumento do tamanho das propriedades, em média. Um aumento dos latifúndios, vamos dizer assim, enquanto o número de propriedades rurais diminuiu. Então, o latifundiário, a pessoa que detém muita terra, pouca gente que detém muita terra, está se fortalecendo no país, enquanto os indígenas estão se enfraquecendo, e até as comunidades tradicionais, rurais, a agricultura familiar está se enfraquecendo, porque acaba sendo prejudicada por esse cenário e essas narrativas que são tortas e levam o alvo em quem não é o nosso inimigo. Para fechar aqui, aproveitando a fala anterior do nosso convidado, o Marcelo, acredito que vale a pena também a gente dar uma passada na abordagem das fake news sobre as energias renováveis, que tem se apresentado como um obstáculo bem significativo aí atualmente. Dentre elas, a gente tem a energia eólica, a gente tem o funcionamento dos parques eólicos, que estão sendo alvos de teorias da conspiração. Muita gente fala, inclusive, que eles matam baleias. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, Leandro? Quem defende que a usina eólica está matando baleias? Você tentar entender. E quem financia essas pessoas que estão dizendo isso, às vezes dá uma noção de conjuntura e do poder da narrativa. Infelizmente, tem pessoas que acham que falar uma inverdade 1000 vezes torna a verdade, né? Então, isso aí é o poder da comunicação. Mas a gente tem que ter o máximo de cuidado com a veracidade das informações. Houve um aumento perto de uma usina em área marítima, usina eólica, e aí começou a aparecer, acho que desde 2016, quase uma década isso já está acontecendo, um aumento do número de corpos na praia, de baleias, de golfinhos, e aí eles têm ecolocalização, né? Inventaram aí que a culpa é da usina eólica. Não quer dizer que você viu o bicho morto, que você vai ver qualquer cenário no entorno ou em qualquer lugar do mundo e dizer que aquilo ali é uma verdade. Qual é o embasamento científico que se há para dizer que a usina eólica está causando a mortalidade de todos aqueles ali que não existe teste científico, né, um monitoramento, uma compreensão científica de que foi isso que causou a mortandade desses, que a gente chama desses grupos aí, falei do golfinho de adultocetos. Existem formas de você minimizar os problemas na instalação. Não é um problema recorrente que o funcionamento dela tá matando baleia, não. Você pode monitorar se tem baleias no local, golfinhos no local, enquanto você está fazendo a instalação. Você pode monitorar o ruído
você pode não instalar em zonas protegidas, né, zonas marítimas protegidas. Então, tem diversas formas de você proteger esse impacto, mas essa alegação, ela é uma inverdade. O que é que se sabe hoje? Com relação à fauna marinha, já adianto que não. Isso aí não é uma verdade e não está comprovado em lugar nenhum. É muito fácil negar sem apresentar o ônus da prova. Se a pessoa faz uma alegação, ela tem que ter o ônus da prova, pelo menos científico, para fazer uma alegação desse tamanho, que pode impactar a economia, pode impactar empresas. Então tem que ter esse tipo de responsabilidade. Agora sabe-se que a usina eólica ela tem alguns impactos em população, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando é permitido se instalar perto de uma residência, quando ela tem um ruído que às vezes causa dor de cabeça, que isso está sendo estudado em algumas regiões, né? Que enche a casa da pessoa de poeira. Sobre a questão ambiental, sabe-se que muda a rota de deslocamento de onça, sabe-se que um grande problema, aves migratórias se chocam nas hélices, né, e aí causa acidente. Inclusive, pintar uma hélice de preto pode reduzir 70% o impacto das aves e diminuir o dano ambiental. Agora, baleia morrer por causa de um funcionamento de usina eólica, sinceramente, é uma alegação sem fundamentação científica. Bem, é isso. Agradecemos agora a participação do Leandro Carvalho. Ficamos por aqui e, claro, sempre também de portas abertas para sua volta, quando ele quiser. Que loucura, né, Thomas, que a gente ouviu aqui hoje, todas as informações. Nem me fale, Ana. Mas com toda essa discussão, eu acho que vale a pena dizer que, embora, com a explicação dos nossos convidados, possa ter parecido muito fácil identificar se fake news ambientais, entender como o motivo de muitas ideias estarem erradas, no cotidiano fica mesmo mais complicado. Isso mesmo. As fake news ambientais, por mais absurdas que pareçam, quando a gente estuda, quando debate, né, do jeito que a gente fez aqui, elas possuem alto nível de compartilhamento, fazendo com que seja polarizado facilmente. E, além disso, o fenômeno das notícias falsas, por si só, ele faz com que eu, você, o nosso ouvinte do som ambiente e todo mundo, no fim das contas, se perca em bolhas. Meio que, com a presença de opiniões parecidas com as nossas próprias convicções, a gente não é estimulado a diversificar o pensamento e muito menos pensar criticamente a respeito dele, para verificar se o que a gente acha é mesmo verdade. Aí, essas bolhas se tornam uma espécie de ambiente fechado ao qual a gente fica inserido e onde a desinformação se propaga como uma espécie de eco na caverna. Ela vai alcançando cada vez mais distância de onde começou e, ao mesmo tempo, é menos nítida. Por isso, vamos encerrar o episódio de hoje com um passo a passo geral para você que está acompanhando nosso podcast não cair mais em fake news. Número 1. Desconfie do sensacionalismo. Se parecer bom demais ou chocante demais para ser verdade, provavelmente é fake. Cheque a fonte. Influenciadores que não possuem domínio intelectual sobre o assunto e aqueles áudios de zap repassados com frequência, eles não devem ser a sua referência. O que nos leva para o terceiro passo: procurem veículos confiáveis, porque informação boa é aquela que vem de quem realmente entende. E fiquem ligadinhos no nosso próximo episódio. Nós vamos abordar outro ponto importante para a questão ambiental: a importância dos povos originários na atual crise climática, abordando como eles compreendem e promovem ações de enfrentamento em relação a esse atual cenário de crise. Este episódio do podcast Som Ambiente foi uma produção dos alunos do segundo semestre de Comunicação Social, Rádio, TV e Internet da Universidade Estadual de Santa Cruz para a disciplina de Comunicação e Meio Ambiente. Apresentação: Thomas Santos e Ana Cecília Marques. Equipe: Alice Bispo, Ana Clara Costa, Jéssica Calhau, Ana Cecília Marques, Pablo Alves, Raíssa Viana, Samira Silva e Thomas Santos. Técnico de som: Ismera Souza.